Oi, aqui Gêner Cristiano do canal História São Humanas em mais uma aula sobre o Brasil Império, período regencial. E na aula de hoje nós vamos falar sobre a regência trina provisória. Vem com a gente! Bom, então vamos começar a nossa aula sobre a regência trina provisória, mas antes de começar eu já vou te fazer um pedido muito importante. Inscreva-se em nosso canal, deixa o seu like e compartilhe a nossa base de conhecimento nas redes sociais, porque isso ajuda a gente demais da conta. E também não se esqueça de ativar o sininho para não perder nenhuma notificação sobre as novas produções do canal História São Humanas. Feitos os devidos pedidos, vamos começar a nossa aula. Bom, pessoal, a regência trina provisória, ela começa em 1831, momento em que Dom Pedro I abdica, renuncia ao trono e vai para Portugal para tratar de questões sucessórias que estão ocorrendo lá com os seus parentes, tretas que ele foi resolver em Portugal. Bom, no mesmo dia em que Dom Pedro I renunciou, já sabemos, o seu herdeiro, Dom Pedro II, contava com apenas 5 anos de idade e não poderia assumir. Não havia também um parente mais próximo para tomar o lugar de regente, para governar o Brasil no lugar do jovem imperador que tinha apenas 5 anos de idade. Então, começou o período regencial. A regência trina provisória foi um curto período de 2 meses, entre abril e junho de 1831. Como a Assembleia Legislativa estava em recesso, rapidamente eles escolheram 3 regentes para representar as várias agremiações políticas, os vários grupos políticos que existiam naquele momento, eram 3 os principais. E os principais regentes, melhor dizendo, os regentes que foram escolhidos foram esses aqui: Marquês de Caravelas, conhecido como Carneiro de Campos, senador Campos Vergueiro e Francisco de Lima e Silva, que era um militar. Bom, vamos analisar aqui as principais medidas adotadas pela regência trina provisória. A primeira medida adotada foi a reintegração do Ministério dos Brasileiros, que havia sido destituído pelo Dom Pedro I para favorecer os portugueses que se encontravam aqui no Brasil. Então, o Ministério dos Brasileiros foi reintegrado. Nós tivemos também a anistia aos presos políticos, sabemos, havia uma Constituição, o imperador teoricamente teria que governar de acordo com a Constituição, mas ele tinha fortes tendências autoritárias, ele era autoritário e prendeu seus principais inimigos políticos. Então esses presos políticos foram anistiados, foram perdoados pela regência trina provisória. Outra coisa importante que aconteceu foi a lei regencial. Ela foi votada e aprovada. E vejam bem, essa lei regencial é importante. Vejam o que ela estabeleceu. Primeira coisa, ela restringiu o poder dos regentes. Então os regentes, por exemplo, eles não poderiam exercer o poder moderador, uma vez que, segundo a Constituição de 1824, o poder moderador somente poderia ser exercido pelo próprio imperador. Dessa forma, os regentes não poderiam declarar guerra, não poderiam conceder títulos de nobreza e nem vetar leis e muito menos dissolver a Câmara, dissolver a Assembleia Legislativa, coisa que o Dom Pedro I andou fazendo durante o primeiro reinado. Tivemos aqui outras medidas importantes adotadas durante a regência trina provisória. Vejam bem, o poder moderador só poderia ser exercido pelo imperador. Então, já que não tem poder moderador, então ficou proibido dissolver a Câmara dos Deputados e negociar tratados com governos estrangeiros, entre outras coisas. Já que o imperador não poderia assumir, e já que o poder moderador poderia ser exercido exclusivamente pelo imperador, então todas essas limitações que centralizavam demais o poder nas mãos do imperador, nas mãos do governo central, tudo isso foi cancelado.
Tivemos também muitas revoltas, uma grande agitação política, uma grande agitação social tomou conta do país. E a grande preocupação dos regentes era manter a unidade territorial, era buscar a manutenção da ordem, buscar a manutenção das instituições, porque todos têm como exemplo os nossos vizinhos, naquilo que um dia foi a América Espanhola. Sabemos que a América Espanhola se fragmentou, dando origem a vários países, a várias repúblicas. Então, essa manutenção da ordem e das instituições tem como objetivo principal manter a integridade territorial do país. Bom, para resumir, qual é o principal significado desse curto período de 2 meses que foi a regência trina provisória? Ora, tivemos a redução do poder central, tivemos a redução do poder dos regentes, tivemos a anulação de vários poderes, de várias atribuições, melhor dizendo, do poder moderador. E dessa forma, pela primeira vez na história do Brasil, a Assembleia Legislativa, que representava o poder legislativo, tinha o poder de tomar decisões que aproximavam muito o governo brasileiro de um sistema parlamentar, de um sistema parlamentarista. Em nossa próxima aula, o bicho começa a pegar, porque nós vamos analisar a maré liberal que teve início com a regência trina permanente. Um forte abraço, pessoal, e até a nossa próxima aula sobre o período regencial.